E estamos de volta e agora para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado da noite. E trata-se de uma figura altamente respeitada na nossa comunidade, após os seus longos anos dedicado à comunicação social, nomeadamente ao Portuguese Times. Mas a sua carreira começou muito antes do Portuguese Times e vai-nos contar toda a sua história aqui durante estes minutos de conversa. Para os amigos, Emanuel. Para o resto, Adelino Ferreira. Muito obrigado. Muito obrigado. Amigo Adelino. Obrigado pela apresentação. Pai, não sei se sou uma figura destacada da comunidade. Então claro que é. Disse. Claro que é. Pronto, de tal forma que a comunicação social teve o seu cunho durante muitos anos. É verdade, foram mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, é verdade. Mas a verdade é que não começou no Portuguese Times. Não, comecei na estação de rádio. Pois é. Na comunicação social, na WGCY na altura. E depois, em 1974, fui para o jornal, o António Alberto Costa, que era o diretor da WGCY. Sim. Tinha adquirido o Portuguese Times, que, ao contrário do que muita gente pensa, não substituiu o Diário de Notícias. Foi uma coincidência que o Diário de Notícias tinha acabado uns meses antes e ele tinha comprado o Portuguese Times lá embaixo, em New York, New Jersey, e era correspondente em New Bedford do Portuguese Times. As primeiras notícias que eu fiz para o Portuguese Times foi na qualidade de correspondente do jornal aqui em New Bedford. Depois ele é interessante, ele deixou a rádio e trouxe o jornal aqui para New Bedford em 1973 e andou atrás de mim, convidou-me, enfim, convidou-me para ir trabalhar para o jornal e eu fui para o jornal em 1974. Muito bem. E já vamos revisitar toda essa história, mas vamos recuar um pouco mais com esta primeira imagem, porque muita gente não sabe que o nosso Adelino Ferreira foi herói. Foi herói. Explica aqui esta imagem. Esta imagem foi da guerra de Angola, estive em Angola. Não sei onde é que fui buscar esta imagem. Não, essa parte não interessa. Não interessa. Exatamente, isto era a guerra de saco às costas. Aquilo é mais para a fotografia. Portanto, eu estive 2 anos em Angola, numa companhia militar em Angola, norte de Angola. Enfim, não foi uma zona, nós tivemos um ataque. Sim, não foi uma zona de combate. Não, foi uma zona complicada, era uma zona mais de passagem. Encontramos vários grupos a passar, a atravessar a fronteira, estive em São Salvador do Congo, era perto da fronteira do Congo. E faltavam 2 meses para nós virmos embora, já tínhamos sido notificados da data do embarque, quando tivemos um ataque, e morreram 2 soldados e ficaram vários feridos. Foi o único ataque que tivemos. Já quando estávamos já quase prontos a vir a regressar ao puto, como se dizia na altura. Portugal era o puto. Era assim. Mas aquela fotografia, portanto, a fotografia da guerra de soco às costas. Né? Temos aqui mais uma imagem, suponho eu, que seja daquela altura. Está aqui ainda como soldado. Era Ferroial, na altura. Aquilo é em cima do... Aquilo é mais para a fotografia também. Aquilo era em cima do... Um trator de minas que nós não usávamos, estava lá abandonado no quartel, mas era um trator de minas, portanto aquilo era aquele aparelhómetro, ia à frente das viaturas e tratava as minas, mas nunca utilizámos. Aquilo é um trator de minas, mas nunca utilizámos. Sei que o Adelino tem uma história interessante que tem a ver com o antigo presidente de Gondomar, não é? Não, o Valentim Loureiro. Loureiro. Loureiro, exatamente, era tenente na altura, e na altura já era um homem corrupto, pelo menos foi expulso do exército por causa disso, e a corrupção dele veio na altura, desde quando ele era o responsável pela manutenção, pela aquisição de material, no caso específico era batatas. Exato. Portanto, ele comprava as batatas por um preço X, depois debitava mais do que o valor e reembolsava o dinheiro. Isso foi descoberto depois, quando ele foi substituído no cargo. O indivíduo que vendia as batatas disse: não, as batatas são a tantos escudos o quilo, o arroba. Isso. E depois foi descoberto que, na altura descobriu isso, e ele foi expulso do exército por causa disso. Foi depois readmitido, não sei porquê, mas foi readmitido. Exatamente. Era os padrinhos, não é? Sim, foi readmitido depois disso. Uma coisa interessante, enquanto sabe que este canal de televisão indiretamente foi o responsável pela sua criação. Vamos ver o que é que se passou. Em 1974, era eu o presidente da LASA. Sim. E o Joe Langan, que era um indivíduo,
o cabo, o Whaling City Cable estava a começar, a televisão por cabo, uma coisa relativamente recente, e estava a começar a instalar-se a televisão por cabo, e eles queriam mostrar uma coisa para a comunidade portuguesa, para apelar à comunidade portuguesa. E ele veio ter comigo, na qualidade de Presidente da LASA, se podia filmar os jogos da LASA. Isto agora não dá, isto é esfera de inverno, o futebol está parado, só para abril ou maio é que vai começar o futebol, mas vamos começar um torneio de futebol de salão, talvez queiras fazer isso. E foi assim que começou. No ginásio do antigo Liceu de New Bedford, nós fizemos os regulamentos, fizemos um torneio de futebol de salão, que foi um grande êxito. A televisão filmava e mostrava à noite, as pessoas iam para os cafés ver aquilo à noite. Essa seria oficialmente a primeira emissão portuguesa no Whaling City Cable. Depois, a partir daí, o Dr. Alberto Costa, o John Hagan ia ao jornal, à sede do jornal, e apresentava o jornal, o noticiário, um resumo noticioso do que era o jornal daquela semana. E depois, a partir daí, foi progredindo. E o grande salto que deu o Portuguese Times foi quando o Sr. Lima comprou as ações do Sr. Costa, e depois teve a ideia de trazer novelas brasileiras. A primeira foi Escravizar, que foi um grande sucesso, não sei se o Ricardo se lembra. Sim, aliás, na abertura de um dos programas desta semana, nós recordamos essa primeira novela, Escravizar, com algumas imagens até. Escravizar, e era a Lucélia Santos, trouxemos cá, ela veio cá, mais o Leonce, que era... Ruben Falk. Ruben Falk, exatamente. E ela, engraçada, recordo-me, a gente fomos para Fall River, e ela, menina querida, a menina sofria, ela já não se lembrava o que é que tinha passado. Essa gente estava a falar, não sofri nada. Percebe? As pessoas já tinham uma ideia. É interessante que você está contando essa história, porque esta semana foi emitido, precisamente neste segmento que eu fiz com o Escravizauro, contei essa história, porque houve outros colegas nossos que já me tinha contado, que as pessoas com pena dela, porque as pessoas, que era a primeira novela que eu ouvi. Dava dinheiro a ela, dava dinheiro a ela, a menina sofreu tanto, aquilo era tão má. E ela, aquilo ter sido filmado já talvez uns 3, 4 anos. Naquela altura, ela já não se lembrava o que é que se tinha. Exatamente. E tive que explicar a ela o que é que se passava. Mas ela então já ficou mais, ao corrente da situação. E, entretanto, uma outra senhora também veio cá, foi a Dona Shepa, também fez muito sucesso, que era uma senhora, esqueci agora o nome dela, Yara Cortes, parece, que era a Dona Shepa. Sim. Também vieram outros. Exatamente. Muitas novelas ao longo dos anos que fizeram sucesso. Adelino, a sua passagem pela rádio foi como noticiarista, assim, do desporto, na rádio. Do desporto ou das notícias em geral? Notícias em geral, porque eu não fazia locução. Eu escrevia as notícias, escrevia a publicidade e desporto também. Na altura, quem lia os noticiários que eu escrevia era o Álvaro António e o João Mateus, que já faleceu. Não sei se conheceu o João Mateus. Ele não conheci. Mas o Álvaro António, eu sei que esteve aqui. Sim, esteve. Era o Álvaro António e era a Ana Tércia da Conceição, que também já faleceu. Eram os 3 locutores mais... E eu era redator de notícias. Havia um senhor Henriques também, redigia umas notícias, já faleceu também, claro. E eu comecei a ir na rádio, foi como redator de notícias, chefe de redação de notícias, como me queira chamar. E depois fazia o programa de desporto também. Escrevia o desporto e eles liam. Eu não tinha voz para a rádio. Não tinha voz, mas na altura dizia que eu não tinha voz para a rádio. E não tenho. E não tenho jeito para a rádio. Né? Portanto, eu escrevia e os outros liam. O Gil Reis também era um dos locutores que lia aquilo que eu escrevia. Que eu já ouvi falar, aliás, ele aparentemente está no Algarve agora? Ou... Não sei, ele foi para Portugal, já esteve em vários sítios, não sei. Já encontrei uma vez no Porto Santo, na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, na Ilha de Porto Santo. Depois surge o convite para ir trabalhar para o Portuguese Times. Para o Portuguese Times, exatamente. Como jornalista? Como jornalista. E estive lá no Portuguese Times, quando o Portuguese Times veio cá para cima, veio de New York para New Bedford. Veio primeiro para o sul de New Bedford. Primeiro foi umas instalações no antigo Fernandes Supermarket. Sim. Que era ali uma coisinha pequenina. Depois foi para instalações próprias no Rodney French Boulevard, no West Rodney French, na esquina. Onde é agora o Cidades Service Station. Exatamente. Foi para ali, depois mudamos para o norte, para a Kushner Avenue. Não no sítio onde estamos agora, no outro sítio mais à frente, um bocadinho perto do National Road.
Nessa altura eu não era o diretor durante muito tempo foi o Dr. Alberto Costa, depois quando o Dr. Alberto Costa foi para Washington, o diretor passou a ser o José Gama, que já faleceu também, que foi deputado e era uma figura de destaque da comunidade, tinha uma figura controversa até certo ponto, mas ele foi o diretor. Então, quando o Sr. Lima adquiriu o jornal, eu passei a assumir a direção do jornal. Em que ano foi isso? Salvo erro, não estou bem, mas salvo erro foi em 1977, 78, que assumi a direção do jornal. Estive como diretor do jornal até me apresentar. Exatamente. A sua apresentação que foi há 5 anos. Vai fazer agora 5 anos. Temos aqui outra imagem, esta mostra o Adelino ali, na redação do Portuguese Times, em trabalho para esse dia. Passando à próxima imagem, que também conta aqui algo interessante, é que ao longo dos anos teve a oportunidade de estar ombro a ombro com muitas figuras. Essa do senador Kennedy, essa com o senador Kennedy, era, por acaso, a fotografia, ele não tirou a fotografia, mas foi ele que alguém tirou a fotografia e mandou-me uma fotografia de qualquer assessor da imprensa. Com uma dedicatória. Isto foi tirado em Hyannis, na residência dele, em Hyannis, no Cape Cod. No Kennedy Compound, como eles chamam, não é? E também outras figuras de destaque que teve a oportunidade de entrevistar. Enfim. Presidentes, primeiro-ministros. Exatamente. O primeiro que entrevistou o Sá Carneiro, o Mário Soares. Estive em Cabo Verde com o Pedro Pires. Sim. Enfim, tive, para não falar nos secretários de Estado das Comunidades, desde o José Cesário, o primeiro o José Vitorino, fui ao Algarve com ele, o José Vitorino Carneiro Algarve, foi secretário de Estado do governo de Balsemão. Sim, sim. Tive a oportunidade de ir 2 vezes a Macau, uma vez como convidado de uma associação de jornais não diários. Convidaram-me, eu até fiquei surpreendido como é que recebi o convite. Outra vez foi como membro convidado pelo José Cesário, que era o secretário de Estado das Comunidades, porque também fui eleito representante do Conselho das Comunidades. Sim, sim. Só que eu não tive um papel tão preponderante como tem agora o João Pacheco, por exemplo, mas era precisamente igual. Mas eu fui eleito também e participei em várias reuniões, entrevistei várias pessoas, enfim, pessoas de destaque nos meios políticos e não só aqui. Uma história engraçada, que você mencionou o nome de Manuel e Adelino. Eu vou contar uma história engraçada. Eu não sei se conheceu o D. Caldas, que era um dos sócios. Embora não tivesse conhecido, mas sei perfeitamente quem é. Ele conhecia-me era como Adelino. Ele era muito amigo do Mayor John Bullard. O Bullard conhecia por Manny. O D. Caldas sugeria ao Bullard que, fala com o Manny, fala com o Adelino, mas já falei com o Manny. Mas quem é o Manny? O Manny do Portuguese Times, o Manny. E o D. Caldas chegou lá ao jornal, que me contou a história, como é o teu nome? O meu nome é Manuel Adelino. Aí está. Mas eu falei com este e aquele falou com aquele. Mas ao fim e ao cabo estavam a falar com a mesma pessoa. Exatamente. Mas não há lá nenhum Manny, dizia o D. Caldas para o povo. Não há lá nenhum. Então não há um Manny do Portuguese Times, não há lá nenhum Manny. Então, como é que é essa história? Se é Manuel Adelino, porquê é que passou a ser apenas Adelino? Porque eu, desde que me conheço, minha mãe chamava-me Adelino. Sim. Ninguém me chamava Manuel. Eu nasci uma vizinha minha que fazia o babysit na altura, ainda hoje me chama Manuel. Mas ninguém se chamava, o seu primeiro nome era Adelino. Então assim ficou? Assim ficou. Para os portugueses. Mas quando vim aqui para a América, aliás, cheguei a ter um cartão de segurança social com o Adelino Ferreira. Sim. Recebi, passado uns meses, fui trabalhar para uma fábrica, eles pediram passaporte nesta fábrica. E eles tinham passaporte em Emanuel. Complicou-se. A Constituição complicou, porque eu recebi uma carta da Segurança Social a dizer como é que era. Apesar que era um quase fraudulento, que tinha o mesmo número com 2 números diferentes. Isso. E depois, enfim, depois tive que alterar e ficou Manuel. Eu podia ter, quando naturalizei americano, podia ter alterado, mas já tinha os documentos todos feitos, Manuel, portanto fica assim. Não é? Essa passagem como diretor do Portuguese Times também abriu essa oportunidade de estar envolvido em alguns programas aqui no Portuguese Times ao longo dos anos.
Mais recentemente foi em colaboração com o Eurico Mendes no programa Fim de Semana, onde vinha um comentário semanal. Ainda hoje é engraçado, as pessoas, se bem que aparecesse aqui só o poder da televisão, Sim. se bem que aparecesse uma vez por semana só, as pessoas ainda hoje... Claro. Eu conheço o senhor, uma vez eu estava em São Miguel, lá num consultório de um médico, e estava lá uma senhora, e disse, eu conheço o senhor. A senhora conhece-me de onde? Da televisão, o senhor nem sei, fui lá só. Eu vi o senhor na televisão. Mas antes disso fiz um programa também, justamente com o Tony Cabral, assim, na Berlinda. Berlinda, já ouvi falar. Na Berlinda, era eu, o Tony Cabral, antes do Tony Cabral ser deputado estadual. Foi antes de ele concorrer, talvez o programa, enfim, talvez já tivesse ambições políticas, já tinha ambições políticas, já tinha concorrido uma vez, perdeu, e depois ganhou, e está lá já há 20 anos. Então. Portanto, fiz esse programa com ele na Berlinda. E esse programa na Berlinda, só para refrescar a memória de quem via, mas talvez já passou à memória mesmo. Que tipo de programa era? Um programa de debate? Era um programa parecido com este. Nós convidávamos pessoas, entrevistávamos as pessoas, era um programa, não era bem um debate, era um programa de entrevista, de conversa e tal. Era mais ou menos parecido com este, o que era feito a dois, era eu e ele, na Berlinda. Já o título, já não sei, até um título engraçado. Sem dúvida. Na Berlinda. Fizemos esse programa durante 3, 4 anos. Era um programa semanário. E também fazia o programa com o Eurico Mendes, que era o fim de semana. A próxima imagem vai mostrar algo que é ligado diretamente ao Tony Cabral. Você trabalhou com ele aqui antes dele ser deputado, mas antes depois, já como deputado, e durante o 10 de junho, os deputados estaduais têm a oportunidade, nas áreas portuguesas de Massachusetts, de escolher algumas figuras que serão reconhecidas, uma medalha de mérito estadual, em reconhecimento do Dia de Portugal. Aqui, o Adelino foi, em que ano? Já fez talvez há uns 10 anos, já não me faço bem ideia, talvez há uns 10 anos. Como uma das figuras aqui da grande área de New Bedford. Sim, da área de New Bedford. Acho que cada deputado da sua zona acho que te pode indicar 4 pessoas. E naquele ano fui uma das 4 pessoas nomeadas por Tony Cabral. Exato. E esse evento em Boston já acontece há mais de 30 anos. Sim, o Robert Correia começou com isso, o Dia de Portugal, com o deputado Bob Correia, que já ainda vive, suponho eu. Você, ao longo destes anos, 40 anos como diretor do Portuguese Times, viveu muitos momentos especiais e históricos. Qual é um que se destaca na sua memória que tivesse vivido? A deslocação que fiz a Macau, por exemplo, 2 deslocações a Macau. Fui a Macau antes de Macau, quando Macau era um território português, e fui pela segunda vez depois de Macau ser um território chinês. Isso. A diferença era praticamente nenhuma, era praticamente a mesma coisa, só que em vez do Rocha Vieira, quando ele lá foi, a primeira vez que lá foi o Rocha Vieira era o governador de Macau, e depois a segunda vez era um indivíduo chinês, um Xiaomin, um indivíduo... Exatamente. O resto era tudo igual. Já, por exemplo, eles têm o Leal Senado, continua a ser o Leal Senado, que é um órgão legislativo da região autónoma. Aquilo é a RAEM de Macau, Região Administrativa Especial de Macau, quando passou para o território, para o domínio chinês. Mas aquilo interessa à China, aquilo é como Hong Kong, praticamente. Como é que pode descrever a cultura macaense? Porque isto está a fusão asiática e a fusão europeia através dos portugueses. A cultura macaense, vamos lá ver uma coisa, para já tem muito pouco a ver com a língua, com a lusofonia, portanto, quase ninguém fala português. Mas, contudo, há 2 jornais diários. Eu não sei como é que sobrevive, mas há 2 jornais diários. Aliás, Macau tem sido... Sobrevive através dos casinos, certamente. Sim, que devem estar a apoiar. Não, aquilo é casinos, portanto, Macau é uma espécie de Las Vegas em Ponto Pequeno. Ponto Pequeno não, agora já é Ponto Grande mesmo. Porque quando fui lá a segunda vez, já havia mais 3 ou 4 casinos. Tinha sido inaugurado um casino daquela cadeia Sands. Sim. Tinha sido inaugurado um casino. De resto, havia lá um restaurante português de um indivíduo que era açoriano, talvez da Ilha do Pico. Um indivíduo já tinha estado, um aventureiro já tinha estado no Vietnã, tinha estado para aqueles lados ali, tinha estado no Camboja, e agora foi para aí Macau e abriu um restaurante português lá na ilha de Coloane.
Macau são duas ilhas, são umas ilhas ligadas por uma ponte, né? Mas a cultura, a presença, a luz, por exemplo, eu recordo o condutor do autocarro, só falava chinês ou mandarim, não falava nem inglês, nem português, nem nada. E aquela malta mais nova, pouco conhecimento tem da cultura portuguesa, especialmente da língua. E a língua é essencial para a preservação de qualquer cultura, claro. Não é? O Adelino, nestes últimos 5 anos, reforma, como é que goza a reforma? Gozo a reforma, faço praticamente, não faço muito, consulto a internet, enfim, hoje em dia a gente faz umas traduções uma vez por outra, de vez em quando. De resto, passo assim... Tempo com a família? Com a família, tenho 3 filhos e 6 netos. 6 netos? 6 netos, todos reúnem-se sempre na minha casa aos domingos. Sim, sim. E, enfim, e do resto... A sua esposa também é professora, já está formada também já está aposentada, portanto, mas tem agora esse tempo disponível para a família, um tempo que se calhar não era tanto antigamente, não é? Pois não, sem dúvida que não. Sabemos que este tipo de trabalho exige muitas horas, muito tempo, há diferentes eventos que temos que estar presentes, mas é verdade. Esta última imagem que vamos mostrar mostra também os seus tempos livres, alguns passados com o nosso grande amigo, Manuel Calado. Exatamente. Faz este ano 95 anos, se Deus quiser. Por acaso, esta fotografia, não sei de onde é que foi tirada, mas... Esta foi na altura que, na WJFT, eu estava lá ainda naquela altura e fez-se uma festa de reconhecimento ao Calado pelos seus anos de serviço. Naquela altura ele afastou-se um bocadinho das notícias, eu acho que foi após a morte da sua segunda esposa, exatamente. Mas foi naquela altura. Ele foi comigo, eu sou muito amigo do Calado, ele foi, aliás, viajámos juntos para 4 destinos diferentes. Quando eu fiz 25 anos de casado, ele e a primeira esposa, fomos os dois casais para Jamaica. Ele foi comigo. Depois disso, ele foi 2 vezes a São Miguel, comigo, a meu convite, esteve em casa da minha cunhada, a meu convite. Depois, quando a minha filha casou em Aruba, ele foi comigo para Aruba também, de maneira que tem um relacionamento muito forte. Sim, são quase como irmãos. Exatamente, apesar da diferença de idade. Sim. Mas agora já não é tanto. A diferença continua a mesma, não é? Essa diferença nunca fica mais curta. Fica mais curta, é verdade. Isso é verdade, mas no aspecto psicológico, enfim. Mas o Calado é um senhor que abraçou várias gerações, por exemplo. Ele, que é de outra geração, abraçou a si na sua geração. A mim tem o privilégio de dizer também considero um bom amigo, também abraçou a minha geração, embora na minha geração não há muitos na comunicação social portuguesa. Mas, de qualquer das formas, é daquelas figuras também muito especiais. Quando cheguei aqui, aliás, ele foi homenageado pela Prince Henry Society e que foi o orador principal. Exatamente. E recordo isso quando cheguei aqui à América. Ele fazia um programa na rádio. Ele, o António Alberto, não havia estação de rádio, havia um programa semanal, ou diário, sabe, mas à noite só. E ele alternava o Calado com o Costa, alternava os dois. E quando eu vi o Calado, pela primeira vez que eu vi o Calado, este indivíduo é diferente. Sim. Havia esses programas por aí que ainda há outros, enfim. E nessa altura fiz questão de conhecer o Manuel Calado, e conhecia, ele trabalhava no Diário de Notícias, parava muito ali naquela loja do Raposo, no canto das luzes ali do River Street e County Street. Ajuntava-se ali um grupinho ali, o jornal era mais abaixo um bocadinho, e também nessa altura morava no sul de New Bedford, a gente encontrava-se ali, ali durante as tardes, né? Quando ele saía do jornal parava ali, aliás, outros tempos. É verdade, outros tempos, mas vocês ainda passam bastante tempo juntos, não é? Ainda hoje falei com ele há bocado. Falei só para telefone. Aliás, foi ele que telefonou, pensava que eu tinha telefonado para ele. Aliás, foi uma coisa engraçada. Ele telefonou, mas disse, estiveste aqui comigo. Não estive aí. Foi um carro igual ao teu que esteve aqui, porque veio muita vez à casa dele. Sim. E ele falou comigo, enfim. Exato. Muita gente, quando chega à aposentação, olha para a sua carreira e diz, podia fazer isto diferente, podia fazer aquilo, ou muitos dizem, olha, eu gostei de tudo, não me arrependo de nada. No seu caso, olhando para a sua carreira agora, satisfeito com tudo o que fez? Sim, estou satisfeito com tudo o que fez. Portanto, me levei uma coisa. Quando vim aqui para os Estados Unidos, era funcionário público em Portugal. Portanto, cheguei aqui e tive um choque um bocado diferente. Enfim, choque cultural. Mas depois habituei-me à coisa. Portanto,
Até fez uma vida razoável. O Adelino, que é natural da Ribária das Tainhas, não é? Vila Franca do Campo. Sim, senhor. Também terra de outro jornalista, Pedro Bicudo, não é? Exatamente. E outro jornalista, o Santos Narciso, também é de lá. Santos Narciso. Também é de lá, Santos Narciso. Olha, se alguém quiser um jornalista na família, tem que ir fazê-lo lá para a Ribeira das Tainhas, que dali saem jornalistas. Não é? Muito bem. Amigo Adelino, muito obrigado por ter vindo ao programa. Por ser foi meu. E de contar a sua história, que o pessoal gosta de ouvir das pessoas que respeitam e que gostam, e é o caso aqui do Adelino. Eu vou ter aqui já a seguir um jovem luso-descendente, desconhecido da comunidade, mas que tem uma paixão pela sua cultura, até toca música e vamos ter a oportunidade de conversar com ele. Faço o convite para ficar connosco mais um bocadinho e acompanhar essa conversa. Tá mais para podes desviar um bocadinho, mas pode ficar aí por agora confortável. Okay. Voltaremos já a seguir este intervalo com mais Hora Quente. Fique connosco.